2017 ele foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro, 2018 ele também foi bem, agora 2019 dele realmente foi muito ruim, né? E o Michel acabou servindo até mesmo de zagueiro também, né? Acabou tendo participação direta em alguns erros da defesa do Grêmio, quando sofreu gols. Acho que a situação do Michel também não ajudou muito, porque também, quando entrou, também não rendeu o que era esperado. Acho que... E aí, por isso também acabou culminando aí na saída dele. Mas agora também chegou o Lucas Silva, né? O Grêmio também tem o Maicon, que também tem essa situação que envolve ele das atuações ao longo da temporada. Ele que tem um problema no joelho, né? Mas acabou optando por não fazer a cirurgia. Mas a gente sabe que o Maicon ainda é um cenário de incerteza com relação, tendo em vista a todos os compromissos que se tem numa temporada, né? Então é um jogador que não se pode ter a segurança de ter ele 100%, e principalmente com relação aos 90 minutos e uma sequência de jogos. Então isso é uma situação também que gera preocupação do torcedor. E aí tem também o Matheus Henrique também, tem o Darlan também, que é um jovem que também aparece como promissor. Algumas questões aí também do Grêmio, né? Pois é, né? Mas fica essas questões, e o Lucas Silva é um jogador que vem para essa função aí que a gente estava comentando de volante também. O Grêmio interessado no Rafael Carioca. Há uma dificuldade, né, por essa contratação. Ele tem contrato com o Tigres até agosto, e o Tigres não gostaria de se desfazer desse jogador, porque ele é um jogador importante lá. Então também não facilitaria a saída dele para o Grêmio, mas no meu ponto de vista, Rafael Carioca seria um jogador que agregaria muito ao meio de campo do Grêmio, assim como o Inter, que contratou o Musto, né? Um jogador que da confiança do técnico Eduardo Cudê, vem para fazer essa primeira função no meio. Mas até gostaria de ouvir tua opinião sobre isso, Valéria. O que tudo indica, o tão criticado Patrick é esse titular, pelo menos nesse início de ano, né? E o Patrick, que até no ano passado, no final do ano passado mais especificamente, chegou a ser cogitado com uma saída, né? Mas é um jogador que no meu ver se esforça, né? E querendo ou não, o Patrick também é um jogador que chega mais à frente, né? Nesse caso, ele foi bastante usado mais até mesmo no ataque, porque em um certo modelo aí que foi consagrado pelo Odair, era o tripé de volantes, né? E aí que também tinha essa questão com a atuação do Patrick. Mas nesse momento ele também acaba sendo um jogador que fica no elenco, e que também, de certa forma, eu acho que o Patrick, pela imposição física dele também, e essa vontade que muitas vezes ele mostra nos jogos, de mesmo que de não ter talvez uma qualidade técnica muito boa em certas ocasiões, mas de ele brigar, de ele estar ali na frente, e pela imposição física dele também pode ser um agregador no modelo, no estilo de jogo que gosta o Eduardo Cudê. Desde que perde a bola, de estar sempre na frente, estar as linhas avançadas para recuperar a bola nesse modelo do novo técnico. Eu acho que ele, aí nesse quesito, pode ser um jogador que se encaixa bem. E também aí levando em conta a imposição física dele. Eu também acho, né? A gente até é importante destacar, e até o ex-presidente Fernando Carvalho, né, conversando conosco mais cedo, destacou: o técnico Eduardo Cudê não é que ele vai ser ofensivista. Ele, na verdade, gosta de um sistema intenso, né? Um time com intensidade, troca de passes e meio campo povoado. E claro que vai ser mais ofensivo do que, por exemplo, o time do Odair. Mas também, o Odair também parece que fazia o que dava também, né? Faltava opções de ataque. O Odair, depois quando saiu, o Zé Ricardo começou a escalar Neilton, Parede. Eu acho que a saída do Odair mostrou muita coisa, né? Exato. A saída dele valorizou ele, né? Porque o Inter realmente não tinha tantas opções assim, e ao mesmo tempo tinha, só que não era o que gerava resultado, e era o que a gente comentava mais cedo, de tu agregar o grupo, mas alguém que te dê resultado dentro de campo. Por exemplo, o Inter tinha do banco de reservas o Santiago Trellis, que muitas vezes o Inter não tinha um centroavante aí a gente pode colocar o Sobis também, que estava no banco, mas que não dava o resultado esperado. E aí, quando não tinha o Paulo Guerreiro, se criava também um problema. Por muitas vezes o Paulo aí, por lesão, por convocação, por terceiro cartão amarelo, são situações que acontecem ao longo da temporada. Não se tinha um centroavante, e aí o Inter encontrava muitos problemas, porque quem se colocava no lugar não dava aquela resposta, apesar de ter, nesse caso, muitas opções no banco. Nesse caso, o grupo do Inter, até a gente
poderia considerar que até tinha bastante peças, mas o problema é que não dava. Exatamente, o problema é que quando precisava não dava o resultado que se esperava. É exatamente isso que tu coloca, Valéria. O Parede, o Neilton, todos ganharam oportunidades e não acrescentaram em nada. Então mostra que o Odair primeiro priorizava a marcação para depois sair para o jogo. Mas eu concordo também com os torcedores colorados quando dizem que faltou um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem o Odair em alguns momentos, né? Sim, e principalmente jogos fora de casa, né? Que foi bastante a cobrança. Mas até aproveitando o gancho dessa questão de utilização de jogadores, pra mim o Rodrigo Lindoso foi um dos caras que apareceu quando mostrou que tinha pra render. Quando não se teve o Rodrigo Dourado, que até é um jogador muito importante, capitão do Internacional, o Rodrigo Lindoso, aliás, foi lá e mostrou e deu conta do recado, tanto que é titular. E agora, quando voltar o Rodrigo Dourado, até se tem essa disputa, né? E aí... Pois é, e mais o Musto, né? E mais o Musto também agora É verdade. E são 3 jogadores de qualidade, né? 3 jogadores porque fazem a mesma função. Até o Rodrigo Lindoso é um jogador que tem uma melhor saída de bola, né? Sai melhor pro jogo, mas 3 jogadores aí que fazem essa primeira função de meio campo do Inter. O Inter com opções, né? E o Marcos Guilherme chega também para ser mais uma opção de ataque junto com o Thiago Galhardo. O Inter vai montando peças, mas até agora, Valéria, eu não consigo ver um Inter com esse time como favorito, ou um dos favoritos a brigar pela Libertadores. Acho que é insuficiente. Mas também é verdade que a ideia seria investir um pouco mais pesado, pelo menos, quando conseguir essa classificação para a fase de grupos da Libertadores, né? Eu vejo ainda que fica um pouco difícil de avaliar, porque a recém foi a primeira rodada, né? A primeira escalação do Eduardo Cudê à frente do Inter. E claro, a gente leva em conta também o adversário. Não é nenhum preconceito com clubes gaúchos, não é nada disso. A questão toda, e claro, todo o respeito aos gaúchos que disputam aí o estadual, mas é a questão que o Inter vai enfrentar pela frente clubes de maior expressão e que tem mais qualidade técnica. E aí eu falo também da Libertadores, que é o primeiro grande compromisso do Inter no ano e é esperado aí com expectativa, né, a primeira decisão e que, de certa forma, é obrigatório, né, avançar para a próxima fase. E a Copa Libertadores, a gente sabe o tamanho que tem uma competição, e o Inter também que busca um título, né, também no ano de 2020. Mas a Copa Libertadores acaba sendo um grande teste. E aí, claro, ao longo do ano, né, também tem Campeonato Brasileiro, onde são grandes clubes também do cenário do futebol brasileiro, e também a Copa do Brasil, que aí, mais uma vez, é um mata-mata. Então, nesse momento, aí entra a questão do jogar bem, mas o Inter precisa do resultado. E talvez a gente ainda demore um tempo para ver a escalação mesmo do Eduardo Cudê e, consequentemente, aí, o resultado, o desempenho dos jogadores. Tem que ter paciência, né, Valéria? Não tem jeito, tem que ter paciência. Valéria, pra gente encerrar, você, o técnico do seu time deste sábado, agora 9h44, dia 25 de janeiro de 2020, vamos dar números finais à nossa enquete. Quem será o campeão da Copinha nesse sábado? Você votou lá em @RDGrenal e os números finais apresentam aí o torcedor gremista confiando mais no título da Copa São Paulo vindo para o Grêmio, mais de 60%, 60,9% para o Grêmio, e o Inter ficando com 39,1% na votação aqui na enquete da Rádio Grenal no @RDGrenal. 1.285 votos nessa manhã de sábado aqui no Você é o Técnico do seu time, Bruno Soares. Valeu, Valéria. Valeu, até mais. Então tá, vem aí jornada esportiva da apaixonada por futebol. A final, a grande decisão da Copa Rio Grande do Sul de Futebol Júnior. A Copa São Paulo está sendo copada pela dupla Grenal. Vem aí Ítalo Gal, vem aí Nicolas Wagner, Diogo Rossi e Rogério Belchi. Você é o técnico do seu time, fica aqui. E a emoção vai começar na Rádio Grenal. Vem aí, jornada esportiva. Até logo. Tchau.